Olha, eu queria até aproveitar, passar a palavra para o Rodrigo Constantino. Você falou sobre o ato do presidente em relação aos empresários. Bolsonaro convida os empresários, inclusive o Luciano Heng, participa do ato de Brasília, Constantino. E como você analisa a fala do presidente em Brasília e como você classifica essa reverberação dos atos antidemocráticos e a grande preocupação em relação à segurança, reforço da segurança com a suspeita de golpes, enfim, toda essa teoria da conspiração? William, muito boa tarde a todos. É exatamente isso. É uma teoria da conspiração e veja, eu estou em Copacabana. Estava ainda há pouco, há 10 minutos, circulando pela orla. E é uma coisa impressionante o que nós estamos vendo. Então, de um lado existe uma narrativa. Cuidado, é tudo perigoso, violência política, decreto contra armas, vamos tirar o decreto do presidente porque é perigoso nessa época do ano. É campanha antecipada, vai ter violência, vai ter golpe. Isso é a narrativa de quem vive numa bolha. Aí você sai na rua, você pisa no chão para ver a celebração e a festa, famílias inteiras, bebezinhos, crianças, cachorros e papagaios, gente humilde e gente da elite, e todos eles com o único denominador comum aqui: defender a pátria, pregar o respeito à Constituição. E veja, William, é inegável, e isso precisa ser dito, é inegável que estão todos muito atentos ao que está acontecendo no Brasil. Você mesmo citou o caso dos empresários, tem aqui uma faixa enorme com a imagem de cada um desses empresários defendendo a liberdade e condenando esse arbítrio, esse abuso de poder evidente. Nós, da Jovem Pan, estamos em várias placas, em outdoors que estão estampados por aí, como o jornalismo sério e independente que mostra essa verdade que outras emissoras tentam esconder porque aderiram, de certa forma, a essa postura golpista, histérica, anti-bolsonarista e não podem mais enxergar nenhuma virtude no governo, precisam embarcar nessas narrativas de que ele é um golpista, de que todos que o apoiam são semifascistas, né? Então, de novo, eu acho que o grande contraste que fica dessa experiência, desse fenômeno que nós estamos vivenciando hoje, é o abismo intransponível entre quem vive de narrativas e quem está de acordo com a realidade. A realidade é essa: uma festa cívica, patriótica, muito bonita, com um reconhecimento muito caloroso, né, de todos aqueles que têm feito um trabalho em defesa desses valores da pátria e contra essas narrativas absurdas, descoladas da realidade, né? Isso é o povo. E do outro lado tem uma turma que, de novo, né, fica com teses conspiratórias, dizendo que hoje ia ser um perigo, que podia ser uma data golpista, e eu não sei de onde eles estão tirando essas ideias amalucadas. Atenção, Rede Jovem Pan, para a hora certa, são 2h25. O que nós estamos vivendo hoje? Como a ciência política pode explicar? Então acionamos Maíra Goulart, cientista política. Maíra, o que é esse momento que nós estamos vivenciando no bicentenário da comemoração da independência no Brasil? Entra para a história o dia de hoje? Oi, gente, boa tarde. Eu acho que entra para a história certamente como um processo de escalonamento, né, de continuação de uma liderança singular no tocante à contestação dos pilares da democracia, tal como ela foi constituída em 1988. Né, recuperando todo o imaginário da ditadura militar e adotando uma postura de confrontação às instituições tal como estabelecidas. Eu acho que esse é um marco, sim, e que vem um conjunto de marcos que chamam a atenção para esse perfil de liderança. Bom, Roberto Mota, comentarista PAN, falando ao vivo do Rio de Janeiro. Eu passo a palavra com a gente também a cientista política Maíra Goulart. Doutora Maíra, o que a senhora acha dessas ações do STF em relação à liberdade de expressão, da prisão de pessoas por crime de opinião, da abertura de inquéritos por ofício, da violação da imunidade parlamentar? A senhora acha que isso também é recuperação do imaginário da ditadura militar?
Primeiramente, eu quero chamar a atenção que você está muito acertado. Eu acredito que o Supremo Tribunal e o Judiciário, de modo geral, no Brasil, nos últimos anos, tem adotado, às vezes, um perfil de confrontação em relação aos políticos eleitos que, muitas vezes, contraria o devido processo legal. E o maior exemplo disso é a Lava Jato, né? Que, muitas vezes, ultrapassou a fronteira do devido processo legal. Porém, no tocante a algumas decisões recentes do Supremo Tribunal Federal, eu acredito que ele tenha despertado, assim como outras instituições, para lidar com eventuais ameaças que estão se escalonando, que podem se escalonar num eventual segundo governo de Jair Bolsonaro. Então, eu acho que as instituições, de alguma maneira, estão despertando para lidar com um cenário de perigo. Né? Com a palavra, comentarista PAN, Marcelo Monteiro. Eu queria ver se eu entendi direito o que a professora disse. O maior exemplo de ilegalidade do judiciário é a Lava Jato? Não é o Supremo prendendo o deputado que tem imunidade penal? Coisa que eu não via desde o tempo do regime militar, eu cresci no regime militar. Não é o Supremo prendendo o jornalista? Não é o Supremo censurando o perfil em rede social? É isso? É isso? A ameaça é o Bolsonaro e a outra ameaça é a Lava Jato? Eu queria ver se eu entendi. Foi isso mesmo que a doutora disse? Eu acho interessante a mobilização que vocês fazem do conceito de liberdade, né? Como esse é um sentido que flutua em determinadas circunstâncias. Nesse contexto, a gente está vendo uma mobilização do conceito, né, de liberdade de expressão ou mesmo de imunidade parlamentar, como algo que está sendo colocado em xeque exatamente porque a gente tem uma liderança política que esgarça esses sentidos. E sim, ela foi gestada por um processo de esgarçamento que a precede e que tem na Lava Jato um exemplo de momento em que o ativismo judicial muitas vezes rompeu as fronteiras do devido processo legal. Bom, e agora com a palavra, Rodrigo Constantino. Boa tarde, professora. Como cientista política, a minha dúvida é se a senhora teve curiosidade, interesse de descer em campo para observar e conversar, de preferência, com essas milhões de pessoas que lotam as ruas de todo o país hoje, para ter uma ideia se eles estão defendendo algum tipo de golpe ou ditadura ou se eles estão pedindo justamente o contrário, respeito à Constituição e liberdade. Ô, Rodrigo, pelo contrário, eu tenho vários amigos que são bolsonaristas, minha família é bolsonarista e muitos deles estão aí na passeata, lá em Copacabana, moro no Rio. E sim, eu acho que o modelo do golpe, eu falo isso sempre, eu concordo com vocês, o modelo do golpe, a gente ficar esperando um golpe, assim como aconteceu em 64, isso é um anacronismo, a história não se repete da mesma maneira. A gente vê processos diferentes, mas faz analogias. Eu não acho que o modelo do golpe seja o melhor modelo para a gente entender o que está acontecendo agora. Maíra, nós acompanhamos no 1º de maio a presença de bolsonaristas e lulistas disputando o território nas suas manifestações. Neste ato de 7 de setembro, nós tivemos aqui em São Paulo o grito dos excluídos, com uma participação pequena da população, e agora estamos vendo essa mobilização em função do 7 de setembro, esse ato que acontece na parte da tarde. A esquerda recuou nesse momento? Qual seria a estratégia da esquerda em permitir este avanço, essa mobilização às vésperas de uma eleição? Eu acho importante um compromisso de reduzir o grau de violência política que nós estamos observando nessa eleição, né? E deixar claro que não há, por parte de ninguém, né? Não pode haver por parte de ninguém o interesse em alimentar retóricas de violência e eventuais confrontos. Há uma preocupação por uma série de atores, não só da esquerda, do centro e mesmo da direita, em reduzir esse potencial de conflito que é, sim, alimentado sempre que a política é reduzida a discursos maniqueístas, de bem contra o mal, como bem declarou Jair Bolsonaro hoje na entrevista que ele deu, se eu não me engano, ainda no Palácio do Planalto, antes dele ir para a Esplanada. Eu acho que essa retórica de bem contra o mal, essa retórica maniqueísta, ela é um risco, sim, que aumenta o potencial de conflito dessa eleição. E talvez essa decisão de não ir para as ruas tenha a ver com essa vontade de reduzir esse potencial de violência.